Hoje nós daremos início a um novo conteúdo, que são os advérbios. Nós faremos a explicação, compreensão, entendimento sobre o que é o advérbio. Vocês compreenderão com muita tranquilidade. E depois vocês farão as questões que estão lá na página 100 e na página 101. Na página 100 nós temos as questões 1 e 2. Na página 101 tem as questões 1, 2 e 3. Não haverá necessidade de vocês copiarem os trechos e nem a tira, está bem? Vamos lá entender, compreender. E na próxima semana nós teremos o nosso simulado parcial do quarto período, né? De português e de todas as outras áreas dos componentes curriculares. Então, eu espero que vocês façam uma excelente prova, com muita tranquilidade. Está lá somente questões contextualizadas. Não se preocupem que eu não coloquei nada relacionado à gramática. Esse conteúdo nós faremos um trabalho posteriormente. Está bem, meus amados? Vamos lá? Essa parte foi retirada do livro de vocês, então vocês vão acompanhar. Ela está logo abaixo da questão de número 2, está certo? Olha, está assim. As expressões em estudo nas atividades acima, quais são elas? Exatamente quando vocês responderem as questões 1 e 2, vocês vão responder relacionando as circunstâncias. Então, quando vocês forem responder, tranquilamente entenderão. As expressões em estudo nas atividades acima indicam as circunstâncias em que ocorreram as ações expressas pelo verbo. Elas se referem ao modo, ao lugar e ao tempo em que tais ações ocorreram. Então, vocês já estão sabendo que quando forem responder as questões 1 e 2, vai pedir a vocês o entendimento de palavras, de expressões que indiquem circunstâncias. E essas circunstâncias estarão expressamente relacionadas ao verbo. E essas relações, elas se referem a modo, lugar e tempo. Está bem? Vamos agora entender o que são os advérbios. As palavras que ampliam as informações sobre um verbo, indicando as circunstâncias em que ocorre a ação expressa por ele, são chamadas de advérbios. Então, professora, vamos compreender. Quer dizer que os advérbios, eles estão ligados ao verbo? Sim, estão sim. É dessa forma. E essa ligação do advérbio com o verbo indica circunstâncias. E essas circunstâncias é o que nós já estudaremos. Quais são elas? Vamos dar sequência. Eles também podem modificar adjetivos e outros advérbios. A função de advérbio pode ser exercida por uma única palavra, como por exemplo a palavra aí, ou por um conjunto de palavras, por exemplo, de volta ao sofá. No segundo caso, nós temos uma locução adverbial. Vamos lembrar um pouquinho o que é locução. Locução é quando nós temos mais de uma palavra que tem o valor do que está sendo estudado. Quando é locução verbal, é mais de um verbo. Quando é locução adjetiva, são duas palavras que têm o valor de adjetivo. Quando é locução adverbial, é quando nós temos duas palavras ou mais e elas têm a mesma função, o mesmo sentido de advérbio, que é no caso de volta ao sofá. Não se preocupem, meus amados, porque esse conteúdo está iniciando hoje e ele vai continuar e nós vamos exercitar bastante, nós vamos fazer trabalhos e vocês vão compreendendo ao longo das aulas, está certo? O importante é que vocês compreendam agora que os advérbios são palavras que estão diretamente relacionadas com verbos, mas também pode estar relacionando-se a um adjetivo ou a outro advérbio. E essas relações, elas expressam circunstâncias, está bem? Que é o que nós vamos ver agora. Em geral, os advérbios são invariáveis. Opa, invariável, olha aqui o termo in, que nos auxilia a compreender que ele não varia, ou seja, não sofre inflexão de número e de gênero, ou de gênero.
Quando eu falo número, me refiro a singular e plural, e quando falo de gênero, me refiro a masculino e feminino. Então, os advérbios, eles não sofrerão essas flexões. Por isso que são chamados de invariáveis, ok? Veja a seguir como os advérbios são classificados de acordo com a circunstância que ele indica. Muito bem. Os advérbios, essas palavrinhas que estão relacionadas ou que se relacionam ao verbo ou a outros advérbios ou a um adjetivo, ele vai estabelecer circunstâncias. E essas circunstâncias são essas que estão aqui nesse quadro, que também está no livro didático de vocês. Circunstância de dúvida. Nós podemos ter esses advérbios que indicam circunstância de dúvida. Quais são eles? Talvez, acaso, porventura, provavelmente, possivelmente e etc. Temos também os advérbios de intensidade. Quais são eles? Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente e etc. Temos também os advérbios de modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior e etc. Também temos os advérbios de lugar. Acima, abaixo, adiante, aí, além, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, lá, longe e etc. Temos os advérbios de tempo. Olha, uma infinidade de muitos outros. Aqui são só alguns exemplos. Agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, já, jamais, logo, ontem, sempre, tarde, imediatamente, diariamente e etc. Temos os advérbios de afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente e etc. Temos aqui também os advérbios de negação. Não, nem, nunca, jamais e etc. Amados, a princípio, quero que vocês compreendam essas informações para que vocês possam exercitar tranquilamente as questões. Vamos lá? Primeira questão. Releia estes fragmentos da crônica e responda as questões do caderno. Primeiro fragmento. Na terceira noite de tribulação, proponho a minha mulher um esquema. Segundo trecho. Olívia, dá uns pulos pela grama. A. No primeiro período, ou seja, no período 1, que forma verbal é o núcleo da oração. Primeiro, qual é o verbo? Que é o núcleo, ou seja, tudo que é núcleo é importante, é significativo. Então, você vai copiar lá no período 1, vai retirar o verbo, que é o núcleo da oração, ok? E em seguida, qual expressão indica em que momento essa ação ocorre. Agora, você, além de tirar o verbo, você vai escrever a expressão que indica em que momento essa ação ocorre. Está bem? Qual é o momento em que está acontecendo essa ação? Também está dentro lá do primeiro período. Logo no início, para ajudar, tá bom? Item B. No período 2, que forma verbal é o núcleo da oração. Da mesma forma, retira o núcleo lá do período 2, ou seja, o verbo, que é o centro, é o núcleo. Qual é a expressão que indica o local em que essa ação ocorre? Da mesma forma, você vai retirar o nome, o termo que indica o local onde a ação ocorre. Tá bom? Tá bem facinho. Só você observar aí que tem aí o local, tá certo? E a 2. Releia outro trecho da crônica Mexeriqueira em Flor. Olhamos a terra de perto por minutos a fio. A.
Identifique a forma verbal, que é o núcleo da oração. Pronto, identificou, copia. Que expressão indica a duração dessa ação? Qual é a expressão? Qual é a palavrinha? Qual é o termo? Não vou dizer palavra, porque senão não é só uma palavra, é um termo realmente. Que indica a duração dessa ação? Está aí no trecho, é só você copiar. E mais uma pergunta no item A. E que expressão indica o modo como essa ação foi feita? O modo, qual é a expressão que indica o modo? Então, são 3 perguntas, meus amores, e 3 respostas, tá bom? A forma verbal, que é o núcleo da oração, é a primeira resposta. Segunda resposta, a expressão que indica a duração da ação. E a terceira resposta, a expressão que indica o modo como a ação foi feita, certo? Item B. No caderno, reescreva a frase, mudando essas expressões de lugar. É possível deslocar os termos em estudo sem alterar o sentido do enunciado? Você vai pegar a mesma oração, a mesma informação e mudar os termos, a ordem que os termos estão. Depois que você fizer isso, escrevendo aí no item B, você vai dizer, escrevendo também, se houve alteração de sentido ou não. Se é possível mudar a ordem das informações e não mudar o sentido do enunciado, tá bem? Item C. Agora, reescreva a frase sem as expressões analisadas. Compare-as com o período original. As expressões em estudo ampliam as informações sobre o verbo a que se ligam ou não fazem diferença. Ou seja, as expressões que nós estamos estudando, que foram exatamente as que foram colocadas lá no item A. Se nós fizermos essa comparação, tem 2 opções para você responder. Essas expressões em estudo, elas ampliam as informações sobre o verbo ou elas se ligam, aliás, ou elas não fazem diferença. Ou elas ampliam ou elas não fazem diferença. Tá bom? A resposta é essa. É uma das 2 informações aí. A1, que está lá na página 101, mas que vai ser como 3, para fazer em sequência, está bem? Leia o trecho da notícia. Parque do Carmo celebra a Florada das Cerejeiras. A tradicional festa das cerejeiras no Parque do Carmo, em Itaquera, que é a zona leste de São Paulo, fez os visitantes guardarem o celular no bolso para contemplar as flores cor-de-rosa, que anualmente arrastam multidões à área verde. Hoje é o último dia para quem quer participar da celebração. A química Sandra Brandão, de 47 anos, e o seu namorado, o advogado César Nakashima, de 51, nunca conseguiram conciliar a agenda para participar da festa, mas neste ano dizem ter redobrado os esforços. A família saiu de Santana, que é na Zona Norte, para participar do evento. Então, nós temos esse trecho da notícia, né? Aqui a informação de hoje foi retirada e vamos à pergunta. Quais são os advérbios e as locuções adverbiais do texto? Você vai retirar os advérbios e as locuções adverbiais. Uma dica para poder facilitar e organizar a resposta. Coloca assim, advérbios. Escreve do lado todos os advérbios que você encontrar. Ou seja, todos os termos que estão relacionados ao verbo. Tá bom? E locuções adverbiais. Aí do lado coloca todas as locuções adverbiais, que são palavras que têm o mesmo valor de advérbio. Agora a outra pergunta. Que circunstâncias esses advérbios e locuções adverbiais expressam? Pronto. Da forma que você escreveu os advérbios e as locuções adverbiais, do lado você vai logo colocando as circunstâncias que eles expressam. Se é de modo, de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, tá bom? Você já vai colocando do lado de cada advérbio e locução adverbial a circunstância dos mesmos. Questão 2, que no caderno será a questão de número 4. Olha a tirinha aí. Se as pessoas sentassem fora e olhassem para as estrelas todas as noites, eu aposto como elas viveriam bem diferente. Como assim? Bom, quando você olha para o infinito,
Você percebe que existem coisas mais importantes do que aquilo que as pessoas fazem todo dia. Não passamos nosso dia quando debaixo das pedras do riacho. Eu quero dizer, outras pessoas. Ai, que bela reflexão, né? Muito bacana e uma grande verdade. Então, vamos ao item A. Calvin apresenta, no primeiro quadrinho, condições de tempo e lugar para que as pessoas vivam de modo diferente. Que advérbios e locuções adverbiais expressam essas condições? Você se refere agora somente ao quadrinho 1. Então, você vai retirar os advérbios e as locuções adverbiais que expressam essas condições. Só isso, tranquilo. B. Releia a fala do Calvin no primeiro quadrinho, certo? Porque a palavra diferente não está flexionada no plural. Por quê? Você vai explicar. Que palavra ela está modificando. Pronto. Ela não está no plural. Então, você vai dizer por quê que ela não está no plural, né? Não foi flexionada no plural. E quem ela está modificando, ou seja, a quem ela está se referindo, tá bom? Então, vamos a C. Ainda no primeiro quadrinho, que palavra está sendo modificada pelo advérbio bem? Qual é a palavrinha que está sendo modificada pelo advérbio bem? Que sentido esse advérbio acrescenta a palavra e como ele é classificado? Quando fala de classificação, amados, é se ele quer expressar uma dúvida, uma intensidade, um modo, um lugar, um tempo, uma afirmação, uma negação, tá certo? E a última questão, que é a 3, que fica no caderno como 5, é a seguinte. Complete o trecho da crônica com advérbios e locuções adverbiais do quadro. Então, há necessidade de vocês copiarem esse trecho, somente esse. Os demais não. Então, nós temos aí os advérbios e locuções adverbiais à noite, aqui, lá, não, só, em casa e acolá. Tranquilo, vocês leiam o trecho e fazem aí a devida correlação de sentido, completando com os seus advérbios e locuções adverbiais correspondentes, que farão sentido, que completarão esse trecho. Está bem? Não vou ler, que é para poder não facilitar. Eu quero que vocês se empenhem para poder compreender o conteúdo. Está certo, meus amados? Então, nossas questões são essas. Então, vamos refletir? Não há mal que perdure quando o bem mora dentro da gente. Muito verdade, muita verdade essa informação. Quando nós permitimos que o bem faça morada dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos, não há mal que chegue. E se chegar, não permanece, porque nós somos representantes da centelha de Deus, que é o amor, que é o bem, que é a paz, que é a capacidade de fazer o outro se tornar melhor. Pois então, meus amados, fiquem todos com Deus. Aproveitem esse período que estamos em casa também, não só para mexer no celular, né? Mas para estudar, para fazer outras coisas que são tão essenciais na vida, leituras, conversas interessantes com seus familiares. Se abram ao novo, ao que é de Deus. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.